Oi pessoal, estamos de volta com o canal e hoje a gente vai falar sobre vícios de cocheira. Então, bora! Então, gente, vícios de cocheira, né? O que é um vício de cocheira? Os vícios, eles são comportamentos que são repetitivos e que não têm nenhuma função na vida do cavalo, né? São comportamentos basicamente inúteis que o cavalo fica repetindo compulsivamente, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que os vícios eles não têm cura, né? Uma vez que o cavalo, né, confirma naquele vício, dificilmente você vai conseguir extinguir esse comportamento para sempre. O que você pode fazer é tomar medidas para que o seu cavalo não sinta vontade de ficar praticando aquele comportamento repetitivo. Existem vários tipos de vício. Tem vícios que são orais, vícios que são locomotores e vícios que são mais ligados a comportamentos específicos, né? Vício oral, eles são vícios relacionados, obviamente, com a boca do cavalo, né? Geralmente, cavalos que engolem ar, cavalos que roem a madeira, ou que comem terra, ou que comem cocô, tá? Esses, geralmente, são os vícios mais comuns que são orais, né? Então, assim, nem preciso dizer que vícios como roer madeira ou engolir ar podem ser vícios que estragam os dentes, né? Engolir ar pode causar cólica no cavalo, né? Além de não ser agradável, né? Destrói as portas das baias, destrói todas as madeiras que tem, porque com o tempo o cavalo vai repetindo aquilo e vai desgastando a madeira, né? A estrutura com a qual ele apoia os dentes, né? Geralmente esses vícios de engolir ar, né? Esses vícios mais orais são causados principalmente por falta de comida, né? Ah, não, mas eu dou 6 quilos de ração para o meu cavalo todos os dias. Mas qual a frequência que ele come? Porque o ideal é que o cavalo coma o tempo inteiro. Então não adianta você dar 6 quilos, que é o máximo de ração que você pode dar para um cavalo, se você não der feno frequentemente para ele, né? O cavalo ele precisa estar mastigando o tempo inteiro. Isso evita do cavalo querer ficar engolindo ar. A mesma coisa serve para esses vícios como roer madeira, tá? O vício de comer terra, né, muitas vezes é associado com faltas de nutriente. Então, às vezes o cavalo ele começa a comer terra porque ele está sentindo falta dos minerais, né, que geralmente são oferecidos pelo sal, né? E aí, só que a partir dali ele começa a criar um hábito de ficar comendo terra o tempo todo, né? Comer terra também não é bom porque o animal pode ter uma cólica, principalmente se ele comer areia, né? Se você dá menos do que 5, 6 refeições para ele, possivelmente esse cavalo está passando fome, né? Ele precisa estar comendo o tempo inteiro, né? Você não pode deixar o seu cavalo mais de 3 horas sem comida no estômago, porque aumenta o risco dele desenvolver riscos como comer cocô, que não é agradável, né? Ou engolir ar. E pode agravar até para uma gastrite, para uma coisa mais séria. Então, assim, solta num pasto se você tiver a possibilidade, né? Vê um feno mais em conta. Às vezes não precisa ser o feno de melhor qualidade, mas dê feno para que ele coma o tempo todo, né? Que isso dá uma qualidade de vida para o seu animal. Exatamente. Quanto ao vício de engolir o ar, existem algumas maneiras as quais você pode tentar evitar que o seu cavalo execute o movimento de engolir o ar. Geralmente, por meio de umas coleiras que você coloca na garganta do cavalo e assim trava o reflexo que ele tem para engolir o ar, tá? Mas isso não vai resolver, não vai curar o problema. Isso, na verdade, é só uma forma de você tentar impedir o reflexo do cavalo de acontecer. Muitas vezes o que acontece é o seguinte, o cavalo, por um tempo, ele para de engolir ar, mas depois ele dá um jeito de engolir de outra forma, tá? E é pensar esses negócios de contenção. Muita gente, o cavalo morde a madeira, aí põe choque, aí põe metal, põe não sei o quê. Gente, a baia é um lugar para o seu cavalo estar confortável, entendeu? Se tem choque dentro da baia dele, imagina se tivesse choque na extremidade da sua cama. Então, se você rola muito para um lado, você toma um choque. Então, assim, sabe, prevenir para não precisar remediar. Então, assim, claro que às vezes a gente adquire um cavalo já com vício e a gente tem que, né, trabalhar em cima disso, mas tentar que o seu cavalo não adquira vícios, porque é uma coisa muito negativa e não é bom para ele, para o psicológico, nem para o físico do seu cavalo.
E aí os outros tipos de vícios que a gente tem são vícios locomotores, né? Então são vícios por necessidade de movimento, ou seja, o cavalo está muito tempo preso, confinado, e ele está sentindo necessidade de se mover. Como ele não tem a possibilidade de esticar as pernas, de andar num passo, num piquete, ele começa a balançar de um lado para o outro, ou então ele começa a dar volta na baia, ou ele também começa a dar coice dentro da baia. Todos esses são vícios locomotores, né? O que resolve isso? Soltar o seu cavalo, simples assim. Gente, para tudo, dá um like aqui embaixo e se você já viu algum comportamento desses, comenta aqui pra gente saber. Se você conhece algum vício que a gente não citou, também comenta que a gente quer saber. Mas existem outros vícios também, né? O cavalo que estrala os lábios repetidamente, ou o cavalo que balança a cabeça repetidamente, compulsivamente, também pode ser considerado um vício de cocheira, tá bom? Então, todos esses comportamentos que são repetitivos e não têm utilidade são vícios de cocheira. Agora, tem alguns que não têm consequência nenhuma aparente, por exemplo, esse de estralar os lábios, tem muita gente que posta também na internet, né? Eu não vejo nenhuma consequência negativa para o cavalo, mas a gente precisa entender que quando o cavalo está demonstrando esses vícios é porque alguma coisa está errada com o bem-estar dele. Outros tipos de vícios são os vícios comportamentais, né? São vícios que geralmente têm muita ligação com agressividade, né? Então aqueles cavalos que são extremamente agressivos, que você não pode passar na frente da baia deles, que eles avançam em você ou que eles avançam em outros cavalos. Inclusive isso também é muito comum de você ver na internet, né? Gente zoando, mostrando cavalos extremamente estressados, que estão querendo atacar as pessoas ou de fato atacam mesmo, né? Geralmente, os vícios comportamentais, eles vêm de isolamento. Então, o cavalo tem pouco contato com outros animais, ou desde potrinho ele sempre foi excluído e ele não teve essa socialização que é super importante para qualquer animal, inclusive para os cavalos, tá? E isso acaba pirando o animal, assim, basicamente isso. Então, o cavalo, como ele nunca teve oportunidade de lidar com outro, ele começa a ficar extremamente agressivo e territorialista, né? Não é a natureza do cavalo. Geralmente esses cavalos realmente passaram por um confinamento, inclusive a longo prazo, né? Como é que a gente faz para resolver? Solte o seu cavalo, solte ele e solte pelo menos num lugar onde ele possa ver outros cavalos. Eu entendo que muita gente tem medo, né? Eu não vou soltar o meu cavalo com outro porque senão ele vai se machucar. Eu entendo e também acho que soltar dois cavalos juntos tem que ter uma consideração quanto à interação em que os dois vão ter um com o outro, para que não aconteça acidente, né? E tempo para que eles se estabeleçam também. Às vezes as pessoas acham que 2 minutos é suficiente e não é, às vezes é mais complexo que isso, eles precisam, sabe, de mais dinamicidade ali, então você precisa permitir o tempo, né, do conjunto. Exatamente. Então é sempre entender que se o cavalo tem um vício, você tem que achar a raiz, porque é que esse vício está acontecendo, né? E aí tentar trabalhar para que o bem-estar aumente e você tente diminuir um pouco a frequência que acontecem esses vícios. É importante a gente lembrar que não é porque o cavalo está apresentando o vício naquele momento que foi naquele momento que ele aprendeu o vício, porque como não tem cura, então às vezes o cavalo ele está numa situação de bem-estar, só que no passado ele passou por uma situação que não tinha muito bem-estar e ele acabou adquirindo esse vício, né? A gente tem um cavalinho aqui que tem um vício, que é o kiwi. Kiwi tem coprofagia, ou seja, ele come cocô. Por que que isso acontece? Porque provavelmente ele ficou sem muito volumoso grande parte do tempo em algum momento do passado dele, né? Então, gente, fechando aqui, né? Trazendo agora uma lição pra gente, é que melhor você prevenir do que remediar, não é mesmo? Então a gente tem que pensar assim, antes do meu cavalo desenvolver um vício, então dê uma vida para ele que ele não esteja propenso a ficar viciado, né? Ou seja, solte o seu cavalo, né? Dê um tempo de socialização com ele, se possível com outros cavalos, no mínimo contato visual, né? Se possível, colocar 2 cavalos no mesmo piquete, né? Considerando que você tem uma área boa para isso.
Oferecer enriquecimento ambiental para o seu cavalo. Então não adianta você pegar ele, soltar ele num cubículo que só tem terra, né? E longe de outros cavalos e que não tem nada para fazer, não tem nada para ver. Então continua sendo um lugar propenso para o seu cavalo se viciar. Não é mesmo, Maria? Além da gente oferecer dignidade para a vida do animal, a gente também economiza, né? Economiza porque a longo prazo muitos desses vícios têm consequências na saúde do cavalo e aí você vai ter que tratar, né? E é pensar que somos responsáveis pelas vidas deles, gente. Assim, o que eles fazem, né? Como a vida deles vai acontecer, só diz respeito ao que a gente vai proporcionar para eles. Então, assim, eles merecem que a gente proporcione o melhor possível. Claro que nem sempre a gente tem aquela master possibilidade, mas dentro do que é possível, a gente tem que fazer o nosso melhor. Hoje em dia tem muitos brinquedos também, se o seu cavalo só pode ficar em baia, né? Dá uma chance do seu cavalo gramear, sai com ele então na guia, se você não pode soltar ele num piquete, não é mesmo? Ou então comenta aí se vocês querem um vídeo de brinquedinhos equestres, como fazer DIY de brinquedo equestre, a gente faz, gente. Comenta aí, pede, entendeu? Não deixe de fazer porque você não encontrou, porque você não tem dinheiro. Procure outras maneiras de fazer possível, tá bom? Procure outras maneiras, os cavalos de vocês merecem. E nos vemos, possivelmente, na próxima semana. Exatamente, gente. E não esquece de dar o like e se inscrever, porque é muito importante para a gente continuar fazendo os vídeos para vocês. É isso aí. Um beijo.